Bom, então boa tarde a todos, e a todas, né, que estão aí participando dessa oficina. Eu sou a Bianca e antes de iniciar, então eu gostaria de agradecer a professora Ângela Matilde e aos demais organizadores aí do congresso, né, ao CIESP pelo convite, pela oportunidade de estar participando. Foi uma honra para mim, né, esse convite, poder participar, poder colaborar de alguma forma, nesse evento que está tão maravilhoso aí, né, todas essas palestras, as mesas que tivemos aí. E agora vamos ter as oficinas, né, para finalizar o congresso. E aí uma das oficinas, então, será a minha, falando um pouco sobre um livro meu que eu vou mostrar para vocês e falando também sobre a dislexia, tá? Então, primeiramente, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem a apresentação. E aí vocês fiquem à vontade aí para assistir. E aí vou pedir só para quem estiver entrando agora para desligar o microfone, para não dar uma sintonia, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Prontinho. Vou colocar aqui para apresentar. Ótimo. Bom, então, como eu disse para vocês, então essa oficina, né, que eu tive prazer aí, que eu tive o convite, é a oficina No Mundo da Dislexia, As Aventuras de Lidinho. Então, ao longo dessa oficina, eu vou explicar alguns conceitos para vocês, algumas questões teóricas, porque não tem como eu já entrar direto na explicação do livro, da utilização do livro, sem a gente retomar um pouco sobre a dislexia, né? Eu sei que vocês já viram sobre dislexia aí ao longo do congresso, com outros palestrantes, inclusive com a professora Simone, mas nós vamos rever aí alguns conceitos para chegarmos no livro, do porquê do livro e da utilização desse livro aqui, né? Porque para quem não conhece, o Lidinho, ele é esse personagem que eu vou mostrar para vocês, e esse livro ele vai contar um pouco sobre a dislexia de uma forma um pouco diferenciada, que nós vamos ver agora, tá? Então, só para me apresentar para vocês, então eu sou a Bianca, eu sou fonoaudióloga, né, e também tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia, então também sou neuropsicopedagoga, tenho mestrado em distúrbios da comunicação humana e atualmente sou doutoranda em educação, todas essas formações pela Unesp de Marília, né, do interior de São Paulo, e sou pesquisadora do Laboratório de Investigação dos Desvios da Aprendizagem, que é o LIDA, que é coordenado pela professora Simone Capellini. Então, já estou lá quase 10 anos, desenvolvendo aí pesquisas sobre aprendizagem. E também sou membro do grupo de pesquisa do CNPq e bolsista da organização da CAPES, tá? Esse aqui é o meu Instagram, para quem tiver curiosidade, que é o @fonobiancasantos. Lá eu divulgo sobre a questão de aprendizagem, alguns e-books também, tá? Alguns materiais para baixar gratuitamente. Então, por isso que eu achei importante divulgar aqui o perfil, porque vocês vão encontrar alguns e-books lá e também alguns links para comprar alguns materiais, inclusive esse que nós vamos falar aqui hoje nessa oficina, tá? Então, fiquem à vontade. Se tiverem alguma pergunta depois da oficina, vocês também podem me mandar por lá, ok? Bom, então, para a gente iniciar, né, falando sobre a dislexia, já que hoje nós vamos estar aí no mundo da dislexia, então eu vou começar falando um pouco sobre a principal diferença da dislexia com as dificuldades de aprendizagem, tá? Por quê? Porque nós temos diferenças entre esses dois conceitos, né? Então, as dificuldades de aprendizagem, elas serão manifestações aí da dislexia, mas elas vão diferir um pouco desse quadro da dislexia, tá? Então, a principal diferença, né, se a gente for pensar nessa questão diagnóstica, será a etiologia, né? E o que significa etiologia? Quando eu falo etiologia, eu estou falando das causas ou das origens de um determinado fenômeno. Então, nesse caso aqui, eu estou falando da dislexia e das dificuldades de aprendizagem. Então, eu vou ter diferenças, né, da causa, né, da origem desses dois
fenômenos da dislexia e da dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ela será causada aí por fatores externos à criança, né, ao sujeito. Gente, eu vou pedir só para quem tiver com o microfone ligado, se vocês puderem desligar para não dar microfonia, tanto para mim quanto para quem estiver assistindo, tá bom? Bom, então as dificuldades de aprendizagem, elas são causadas aí por fatores externos à criança. Ou seja, a criança, ela vai ter alguns fatores externos a ela que vai causar alguma dificuldade. Então, o que, que pode ser esses fatores externos, né, que nós estamos falando? Então, eu posso estar falando do ambiente escolar da criança, né, se é uma escola que está adequada, se é a alfabetização que está adequada para aquela criança, o método de alfabetização que está sendo utilizado, a relação aluno-professor, né, se há uma boa relação que a criança tem com aquele aluno, com aquele professor da sua sala de aula, se tem muito ruído na sala de aula, muito barulho, muita conversa, né? Então, isso pode propiciar, pode desenvolver na criança uma dificuldade de aprendizagem. Fatores socioeconômicos, culturais, né? Então, nós sabemos, infelizmente, nós temos crianças aí que vão para a escola com fome, né? Que vão para a escola esperando a hora do lanche, que não dormem muito bem durante a noite e aí dormem na escola, né? Acabam dormindo na escola, acabam ficando com sono. Então, todos esses são fatores externos à criança. Então, alguma causa emocional, separação dos pais, algo relacionado à família. Então, tudo isso pode causar a dificuldade de aprendizagem na criança. E isso pode acontecer independente do ano. Então, pode acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Tá? Já a dislexia, ela será causada por fatores internos à criança, ou seja, fatores intrínsecos. O que, que isso significa? A criança, ela já nasce, né, ela tem já a predisposição para ter esse transtorno, né, que no caso da dislexia é o transtorno específico de aprendizagem. Então, a criança, ela já vai nascer, né, com essa alteração, com essa dislexia. Então, a criança ela vai ter uma alteração do neurodesenvolvimento, que a gente vai falar agora um pouquinho mais para frente, que é um pouco diferente. Então, esta alteração que ela vai ter do neurodesenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento neurológico dela, que vai causar algumas dificuldades ali da aprendizagem. E aí, claro que esses fatores externos, né, que eu citei para vocês, essas questões emocionais, socioeconômicas, de metodologia de alfabetização, isso pode agravar o quadro, tá? Mas não é isso que vai causar o quadro da dislexia. Isso pode agravar, piorar aquele quadro que ela já tem. Então, nós devemos estar sempre atentos a essa questão de o que está acontecendo na vida da criança, né? Como que é essa vida? A gente não pode pensar só no diagnóstico, só no problema, a gente tem que pensar o porquê que está acontecendo aquela alteração, para não acontecer aí o que está acontecendo, que é um boom, né, de diagnósticos falsos positivos, de rótulo, para a gente não rotular a criança e pensar o que essa criança pode estar passando na vida dela, que pode estar ou causando ou piorando aquela situação, né? Então, o que a gente precisa desmistificar é, ele tem preguiça de aprender, né? Ele não quer. Não é preguiça. Às vezes a criança ela está passando por algum momento na vida dela ou ela tem essa alteração de neurodesenvolvimento. Então, nós não podemos pré-julgar, né? Dizer que a criança está com preguiça, que ela não quer fazer, porque muitas vezes não é isso que está acontecendo. Às vezes ela pode ter alguma alteração, sim, e nós devemos estar atentos. Claro que o professor, né, ele tem muita coisa para dar conta, então muitas vezes o papel é encaminhar, então perceber se aquela criança não está acompanhando o rendimento da sala de aula, né, se ele está tendo muita dificuldade, começou a apresentar uma dificuldade que antes não apresentava, então aí entra o papel de fazer o encaminhamento para uma avaliação específica, ok? Então, a dislexia do desenvolvimento, né, assim como ela é chamada, e como vocês vão encontrar aí em diversos livros, em questões teóricas, assim que ela é chamada, ela está descrita no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que vocês devem conhecer como DSM.
né? Então, eu tenho o DSM-5, que é a quinta edição, que é o mais atual que nós temos, né? Então, este manual diagnóstico dos transtornos mentais, ele vai trazer todos os transtornos do neurodesenvolvimento que nós temos. Então, alguns conhecidos por vocês, o autismo, o TDAH, né? Então, todos esses transtornos estão descritos nesse manual, né? Onde nós, profissionais da saúde, nos baseamos, porque ele traz os critérios diagnósticos, né? Então, os critérios para a gente poder falar que aquela criança tem essa alteração e não essa. Então, nós utilizamos esse material. É um livro que ele é bem grande, bem grosso, né? Porque ele tem muitos transtornos e ele descreve ali cada característica e manifestação que a criança precisa apresentar para que ela seja diagnosticada com aquele transtorno, tá? Então, é importante que o profissional seja baseado neste manual diagnóstico estatístico, porque ele é muito importante, tá? E a dislexia, dentro deste manual diagnóstico estatístico, ela estará descrita como um transtorno, como eu citei para vocês, do neurodesenvolvimento, e ela estará descrita como um transtorno específico de aprendizagem, tá? Porque nós temos somente transtorno de aprendizagem, que é um pouco diferente também, porque ele é mais global, né? Ele vai atingir aí várias habilidades, mas a dislexia, ela é classificada como um transtorno específico de aprendizagem dentro desse manual. E aí ele traz como alguns critérios aí que a criança tenha o prejuízo ou na leitura, ou na expressão escrita, né, que seria a questão da ortografia, da disgrafia, ou na matemática, tá? Ou então ela pode ter essas três alterações. Então, por isso que é importante ter uma avaliação específica, né? A criança precisa passar por uma avaliação completa, que isso também está descrito aqui no livro do Lidinho, que é o personagem que vai contar essa história, porque nós precisamos verificar cada uma dessas etapas, cada uma dessas habilidades. E a avaliação, ela demora, tá, gente? Então, não é em uma sessão que a criança vai conseguir fazer uma avaliação e a gente bater o olho e falar, ah, ele tem dislexia. Não, ela vai precisar passar por várias sessões avaliativas e não só com um profissional, mas com vários profissionais, tá? Que nós vamos citar aqui os profissionais, mas por isso que a avaliação ela tem que ser específica, porque são várias habilidades que estão envolvidas no desenvolvimento da criança, tá? Mas sempre se baseando nesse manual, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a dislexia, ela traz algumas definições, né? E eu vou falar para vocês essa definição aqui, que é a definição que nós do Laboratório de Investigação dos Desvios da Aprendizagem utilizamos. Porque vocês vão ver, né, em textos, quem lê, quem tem curiosidade, várias definições, né? Porque cada autor, cada teórico, cada estudioso descreve a dislexia de uma forma. E nós optamos por essa definição que é de Reid, né? Então, por que dessa definição? Porque nós defendemos a questão dos subtipos da dislexia, né? Diferente de alguns lugares, vocês vão ver dislexia diferenciada por graus, leve, moderado, não. Nós seguimos a questão dos subtipos, tá? Então, de acordo com esse autor, que é o Reid, a dislexia, ela vai se referir a diferenças de processamentos individuais, então a forma como a criança vai processar as informações, tá? Frequentemente caracterizados pelas dificuldades apresentadas na alfabetização, que vão comprometer aí a aquisição da criança de leitura, escrita e ortografia. E às vezes vocês podem perguntar por que está diferente escrita e ortografia? Porque eu tenho a escrita manual, ou seja, a forma que a criança pega o lápis, o traçado da letra dela, e eu tenho a ortografia, que difere um pouco. A ortografia se refere aos erros de escrita, né? Então, se eu escrevo carro com dois R's, se eu escrevo casa com S ou com Z, então isso é ortografia, né? E a escrita manual é um pouco diferente. A escrita manual está relacionada com a grafia, né? Ou seja, com a forma de escrita da palavra. Então, eu tenho diferença entre a grafia, que é a forma de escrever, o traçado da letra, e a ortografia. Então, eu posso ter uma criança que tem uma letra mal traçada, mas que escreva corretamente em questão de ortografia. E eu posso ter uma criança que tem uma letra super bonita, desenhadinha, redondinha, mas que tem muitos erros ortográficos, tá? Então, a gente tem que observar esses dois
padrões aí de escrita da criança. E esse autor, ele também fala que na dislexia também pode ocorrer falha nos processos cognitivos, fonológicos e ou visuais. E por que esse e barra ou visuais? Porque segundo os subtipos, como eu disse para vocês, eu posso ter a dislexia do subtipo fonológica, ou vocês vão encontrar em alguns lugares também como dislexia auditiva, onde a criança vai ter alterações de origem fonológica, né, ou auditiva, então troca de sons, isso tanto na leitura quanto na escrita, assim como o autor citou aqui, tá? Dificuldade na fluência de leitura, ou visuais, que aí seria relacionado com questões do processamento visual, então constância de forma, relação espacial, figura fundo, né? Então eu posso ter uma criança que tenha uma alteração, né, de origem fonológica, alteração de origem visual, ou que tenha alteração das duas origens, né? Ou seja, os dois processamentos dela vão estar alterados dependendo aí das manifestações que ela vai apresentar durante a avaliação, tá? E aí eu também tenho, né, seguindo aí essas definições, os fatores neurológicos, né? Então, como ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, eu tenho fatores neurológicos que vão agravar aí a situação dessa criança. Então, o que acontece na criança com dislexia? No sistema nervoso central dela. Então, essa criança, ela vai ter estruturas atípicas, ou seja, ela vai ter malformações corticais, de córtex, que vão ter origem durante a metade da gestação. Por isso que ela é do neurodesenvolvimento. Então, quando o bebê está lá na barriga da mamãe, está sendo desenvolvido, o neurodesenvolvimento vai ter uma alteração lá na metade da gestação, tá? E nessa metade da gestação é o período que os neurônios devem estar migrando para o seu destino final no córtex. Ou seja, né, no nosso cérebro, os neurônios, eles são responsáveis por levar informação de um lado para o outro do nosso cérebro. Então, de um córtex para o outro, do córtex frontal para o córtex parietal. Então, estes neurônios, lá na metade da gestação, eles estão indo para o seu destino final. Então, eles estão ali funcionando como engrenagens até eles se encaixarem e chegar no destino final. E a criança que vai ter dislexia, durante a gestação, esses neurônios estão migrando e vai ter uma má formação. Esses neurônios não vão conseguir chegar no destino final. Então, quando eu precisar, né, o meu cérebro precisar levar uma informação de um córtex para o outro, ele vai falhar. Então, é isso que acontece na criança com dislexia. Então, às vezes ela vai conseguir ler, mas não vai compreender. Às vezes ela não vai conseguir nem decodificar, né, nem fazer a leitura propriamente dita. Por quê? Porque como ela tem esse transtorno do neurodesenvolvimento e que é específico de aprendizagem, ou seja, porque ele vai acometer tarefas de aprendizagem, então eu vou ter aí uma falha na transmissão de informações entre os neurônios. Tá? Então, esses são os fatores neurológicos que vão ser aí responsáveis, né, por essa alteração de neurodesenvolvimento da criança com dislexia. Então, eu vou ter algumas manifestações que são importantes de serem observadas na criança com dislexia. E a primeira delas é a inteligência normal, tá? Então, eu não posso achar que uma criança que tenha, por exemplo, uma deficiência intelectual grave tenha dislexia, porque um dos critérios, e esses critérios são critérios diagnósticos, tá? Que são critérios de exclusão, né? Diagnóstico diferencial é a criança ter uma inteligência normal. Então, a criança precisa ter uma inteligência normal em questões cognitivas, né, para que eu possa suspeitar de uma dislexia. Em questão de linguagem, né, a linguagem ela tem alguns subsistemas, e aí um deles é sintático, né, então sintático quando eu formo uma frase, quando eu tenho que ler uma frase, né, a questão semântica de significado, de atribuir significado às palavras, aos objetos, e pragmáticas, que é a questão do discurso, da oratória. Então, essas habilidades da criança com dislexia estão preservadas. Né? Então, a gente tem que parar de achar que a criança com dislexia ela vai ter bastante alteração em questão de conversar, né? Elas sabem conversar, elas são extremamente inteligentes, elas vão ter dificuldade aonde, como a gente citou, no processamento auditivo e ou visual, que são processamentos estritamente relacionados à questão de aprendizagem, tá? O quadro de alteração de linguagem anterior, ou seja, quando ela é menorzinha, que ainda não foi alfabetizada,
pode ou não estar presente em nível fonológico. Então, isso quer dizer que a criança com dislexia, o meu aluno que está lá na sala de aula, que seja suspeito de dislexia, ele pode ou não ser aquela criança que teve trocas na fala quando ele era pequeno. Então, por isso, quando a criança tem muitas trocas na fala, fala muitas palavras erradas, demora para falar, a gente tem que estar atento, porque essa criança lá na frente, quando ela estiver sendo alfabetizada, ela pode ter uma alteração aí de aprendizagem, né? Então, a gente precisa sempre estar atento ao desenvolvimento oral, desenvolvimento da fala da criança, porque isso também pode vir a se transformar aí em uma dificuldade de aprendizagem, tá? No raciocínio lógico-matemático, então, para organizar, planejar e executar cálculos, eles vão ter dificuldade quando tiver enunciado, ou seja, quando for um problema. Por quê? Porque a maior dificuldade da criança com dislexia é a leitura. Então, todos os aspectos envolvidos na leitura, decodificação, compreensão, estarão alterados. E para resolver um problema, eu preciso o quê? Ler, compreender o que aquele probleminha está me falando. Se eu ganhei, se eu perdi, se eu dividi. Então, a criança precisa ler bem e entender esses conceitos. A criança com dislexia, ela não vai ter um bom desempenho em leitura ou em compreensão, e aí ela vai falhar quando eu tenho um probleminha. Mas, ao contrário disso, são crianças que vão bem em matemática, em cálculos, né? O que eles podem falhar? Em contas que tenham multiplicação, porque como eles podem ter dificuldade de memória, de lembrar a tabuada, mas eles vão achando mecanismos para compensar, né? Para fazer a tabuada ali do ladinho, às vezes contar com um pauzinho, mas eles têm o raciocínio matemático. Não é aquela criança que não vai ter nenhum raciocínio de matemática, tá? E aí nós temos uma tríade, né, das principais características da dislexia, que está descrita num livro escrito por mim e pela Simone. O que significa? São as três principais características que as crianças com dislexia vão apresentar que nós precisamos estar atentos, que são, primeira manifestação de todas, dificuldade de aprendizagem. Então, se a criança tem dificuldade, a gente tem que estar atento. A principal característica, como eu já citei aqui para vocês, é a alteração na fluência de leitura. Então, a criança que tem uma alteração na fluência, né, na velocidade de leitura, ela é uma criança que pode ter esse risco para a dislexia. E o critério diagnóstico vai ser a falta de resposta à intervenção, ou seja, é aquela criança que eu levo para uma avaliação específica, né, eu coloco ela na sala de reforço, ela vai passar por uma intervenção e ela não vai ter uma melhora, né? Ela vai ter uma melhora um pouco mais devagar, um prognóstico um pouquinho mais lento. Então, isso já é um critério também para o diagnóstico, porque a criança ela vai sim conseguir melhorar essas questões de aprendizagem, mas isso vai levar tempo, tá? Então, isso vai levar bastante tempo de terapia. Então, essa demora para aprendizagem, para a resposta, né, na aprendizagem, essa falta de resposta à intervenção é um critério diagnóstico. E aí, muito importante também citar que esse diagnóstico ele só deve ser confirmado quando o escolar completar 8 anos e 11 meses de idade. Antes disso, nós podemos levantar o risco, tá? Então, nós podemos levantar o risco mas a gente não pode fechar com certeza antes disso, tá? Por quê? Porque a criança, quando ela tem menos dessa idade, ela ainda não passou pela maturação neurológica, né? Ou seja, o cérebro dela, a plasticidade cerebral, ainda não se desenvolveu completamente, né? Então, ela tem algumas unidades cerebrais que precisam ser desenvolvidas, e o final dessa maturação vai ocorrer justamente nessa idade, que é os 8 anos e 11 meses de idade. E também quando é o final do período do ciclo de alfabetização, né? Então, a criança vai passar ali para o terceiro, quarto ano, e é quando ela vai parar de aprender a ler, né? E vai começar a ler para aprender. Né? Então, antes disso, eles estão ainda aprendendo os conceitos de leitura, as letras, as sílabas, as palavras, a ler os textos, e depois disso que elas vão começar a ler para aprender outros conceitos, outras disciplinas, outras matérias na escola. Então, eu preciso esperar que a criança passe por todo esse período de alfabetização, que ela alcance essa maturação neurológica, para que assim eu possa dizer que ela tem uma dislexia ou não, e isso após também a avaliação específica que eu vou fazer com ela, tá? Então, né, chegando agora, partindo agora para o livro, depois que a gente falou um pouco sobre a dislexia, mas eu vou citar um pouquinho mais com vocês também mais para frente.
Como esse livro ele é sobre o Lidinho, então eu vou explicar para vocês agora de onde que surgiu o Lidinho, né? Que esse personagem aí, e por que que nós fizemos um livro sobre ele, por que que eu decidi fazer esse livro sobre esse personagem, tá? Então, primeiro eu vou falar para vocês, para quem conhece, para quem não conhece, sobre o laboratório que eu citei no começo da apresentação, que é o LIDA, né? Então, o Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem, que é o LIDA, ele está vinculado ao Departamento de Fonoaudiologia da Unesp de Marília, que é do interior de São Paulo, e ele fica, o laboratório, né, a sede propriamente dita, no Centro Especializado em Reabilitação, que é o SER2, que é aqui da Unesp de Marília, que faz atendimento à população, atendimento SUS, não só de fonoaudiologia, né, mas também faz essa questão da avaliação de terapia ocupacional, fisioterapêutica, tá? E aí o laboratório, que é o LIDA, ele foi criado para dar suporte às atividades de ensino, de pesquisa e extensão na área dos desvios de aprendizagem e comunidade. Então, no LIDA, nós fazemos o atendimento ambulatorial, né? Então, nós recebemos o atendimento de todas as crianças da região aqui de Marília, para fazer essa avaliação específica com fono, neuropsicóloga, neurologista, terapia ocupacional, né? Onde nós fazemos somente essa avaliação relacionada à parte de aprendizagem. E nós também fazemos pesquisa, né? Por isso que eu falei para vocês que eu sou pesquisadora do LIDA, porque lá nós também desenvolvemos pesquisas e desenvolvemos materiais de intervenção, de avaliação, protocolos, né? Agora, bastante e-books também que vocês podem baixar. Então, alguns e-books foram citados pela Maíra, por exemplo, agora na mesa que teve anterior à oficina, né? Então, alguns e-books com checklists, com atividades. Então, nós trabalhamos aí desenvolvendo esses materiais para a comunidade, tá? Então, como eu disse para vocês, o laboratório ele é composto por uma equipe multidisciplinar, então tem... Por que que eu coloquei pelo menos 5 fonoaudiólogas, né? Porque as fonoaudiólogas que atendem lá são as fonos que passam também pela pesquisa. Então, às vezes, dependendo, tem até mais fonoaudiólogas atendendo, porque nós temos as fonos que fazem mestrado, que fazem doutorado, né? Então, sempre as fonoaudiólogas que estão atendendo são fonos que estão vinculadas também à questão da pesquisa. Nós temos a neuropsicóloga e a terapeuta ocupacional, e agora nós também temos a neurologista no SER, que faz avaliação com as crianças, né? Então, além desses profissionais, como eu disse para vocês, também tem os alunos de iniciação científica, que são os alunos de graduação, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos da área de fonoeducação, que fazem tanto as suas pesquisas quanto o atendimento especializado para a comunidade, tá? Então, aí, por que que eu apresentei o laboratório, né? Como vocês viram aí, a logo do laboratório é essa, com os quadradinhos do LIDA. E aí, nós criamos, né, a partir desse logo, um ilustrador aqui da nossa cidade, o Danilo Miguel, que também faz a ilustração de alguns materiais nossos de intervenção. Ele criou a logo, nosso personagem, que é esse aí, que é o Lidinho, né? Então, a intenção de criar o Lidinho é que o Lidinho seja o amigo da criança, porque nós atendemos muitas crianças, nós precisamos explicar para elas algumas questões. E aí nós pensamos, bom, nada melhor do que ter, né, um mascote, um personagem que explique isso para elas e que elas se identifiquem. Então nós fizemos urso de pelúcia, né, sempre tentando levar o lúdico para essas crianças. E aí, a partir da criação do Lidinho, né, eu tive a ideia de fazer esse livro do Lidinho, levei essa ideia para a professora Simone, né? Porque assim, sempre que nós temos essa questão da dislexia, da suspeita, que nós temos o aluno na sala de aula, ou que nós temos essa questão na clínica, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Nossa, o que que os pais vão falar? Nossa, o que que esses pais vão pensar? Só que a gente muitas vezes deixa de lado o principal, que é a criança, né? Porque quem está passando por aqueles problemas, por aquela dificuldade, é a criança. E aí a gente julga, né? Igual eu falei no início, fala que a criança está com preguiça, que está com má vontade. Só que imagine o quanto que essa criança está sofrendo, né? Porque elas percebem que elas têm dificuldade. E o que que a gente faz, né? Nós também, quando nós temos dificuldade frente a alguma atividade, que nós temos dificuldade, fuga. Então, é uma criança que vai ter a todo momento sentimento de fuga, que aí nós falamos que é preguiça, que é má vontade, mas na verdade não é. Eles sabem que eles têm essa dificuldade. E quando a criança ela é diagnosticada ou ela tem essa suspeita, nós pensamos em como vamos explicar para os pais, mas não pensamos em como nós vamos explicar para a criança, que é o ator principal de tudo isso que está acontecendo, né?
Então, aí, muitos profissionais também que eu converso falavam, eu não sei como explicar para a criança o que ela tem, né? Porque explicar, nós adultos falar o que é dislexia é uma coisa, mas você chegar para uma criança e falar, você tem dislexia, é outra completamente diferente, concordam? Então, é algo que nós temos que ter muito cuidado ao conversar com essas crianças e que isso não é uma responsabilidade só dos pais, só do professor, só da fono, só da psicopedagoga, né? Não, isso é uma responsabilidade de todos nós. Então, nós temos a responsabilidade de cuidar dessa criança, avaliar, tratar, mas nós também temos a obrigação de explicar para ela, de contar para ela o que ela tem e por que ela tem aquela alteração. E não só para aquela criança, mas também para os amiguinhos dela. Né? As crianças da sala de aula precisam entender, assim como nós explicamos quando tem uma criança que tem uma deficiência visual, auditiva, uma deficiência física, nós explicamos. Então, nós também precisamos explicar, né, que aquela criança, no momento da leitura, vai ter uma dificuldade por causa disso, disso e disso. E aí, pensando em tudo isso, né, eu tive a ideia de fazer esse livro, onde o Lidinho, que é esse personagem que eu mostrei para vocês, contaria para uma criança, aqui no caso esse menininho aqui, o que é a dislexia, né? Então, é uma forma de nós explicarmos não só para os pais, porque também é um livro explicativo para os pais, como também para os professores e, como eu disse para vocês, principalmente para a criança, o porquê que ela está apresentando aquilo, o que é aquilo que ela tem. Então, é uma história, ele é lúdico, ele tem muitas imagens, então nós podemos contar e mostrar isso para a criança, né? O livro é esse daqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui também esse livro aqui, mas também está aí na tela, As Aventuras de Lidinho, tá? E vocês conseguem adquirir ele pela editora Booktoy, que está aí no cantinho, tá? Eles têm Instagram, eles têm site. E esse livro aqui, ele vai auxiliar, então, aí a contar para as crianças, para os pais, o que é dislexia. E ele também tem, claro, algumas informações para o próprio profissional, tá? Então, nesse livro, nós vamos encontrar o que é dislexia. Então, vai ter toda essa explicação que eu dei para vocês no começo, ela vai ter no livro, claro que de uma forma mais simples, né, com uma linguagem mais simples, um pouco de entender, né, para poder explicar para os pais e principalmente para as crianças. Vai ter como ajudar, então eu vou ter orientações, eu vou ter algumas questões aí mais relacionadas a como auxiliar mesmo essa criança, né? E orientações para os pais, então vão ter algumas figuras, alguns exemplos. Então, é um livro que é bem direcionado a essa explicação para a criança, tá? Então, no livro, né, na historinha do livro, vou mostrar para vocês como que ele vai funcionar. Então, primeiro eu vou ter aí, né, contando a história de uma criança que se chama Bernardo e do Lidinho, né? Então, o Lidinho, ele vai entrar nessa história como a pessoa não, né? Mas o personagem, o mascote, que vai ser o responsável por contar para a criança e por contar ali para os pais daquela criança por que ela está tendo aquela alteração, tá? Então ele se chama Lidinho, né? O personagem. E a criança, que vai ser a criança com essa dificuldade de leitura aí nesse livro, nessa história, será o Bernardo, tá? Então, nós escolhemos o Bernardo, que é um menininho, né, para que essa criança represente todas essas crianças, esses pacientes, esses alunos. Então, para que tenha uma criança também na história. Então, a história do livro, ela vai se basear toda aí na vida do Bernardo, tá? Então, o Lidinho, ele vai mostrar, primeiramente, então, para a criança, o que é a dislexia. Então, no começo da história, vai contar aqui, estou abrindo aqui o livro junto para vocês, vai contar que o Bernardo é uma criança que ele é muito triste, né? Porque, igual eu falei para vocês, essas crianças, elas sentem, né? Elas sofrem. Então, vai contar a história de uma criança que ela é triste na sala de aula por ter essa dificuldade de aprendizagem, né? E vai contar que o Bernardo ele não gosta de ir na escola por isso, porque ele tem essa dislexia. Então, que os colegas, os professores até falam que ele tem preguiça, mas não é isso, porque é importante pontuar isso, porque é o que nós mais ouvimos, pelo menos na parte clínica, é isso, né? Os pais falam, ah, ele tem preguiça, ah, ele sabe ler sim, é que ele não quer, mas na verdade não é isso, então eu achei importante pontuar isso no livro, para que os pais também entendam que não é preguiça o que a criança tem, e para que a criança também se identifique com isso e pense, nossa, é verdade, eu não tenho
essa preguiça, né? Então, para as crianças que eu já contei essa história, elas falam isso, né? Nossa, tia, é verdade. A minha mãe falou que é preguiça, mas não é preguiça o que eu tenho, que na verdade eu não sei fazer, então eu vou fazer outra coisa. Né? Isso acontece na sala de aula. Às vezes, o Bernardo não para de conversar um minuto. Mas por quê? Ele não sabe fazer aquela atividade. Então, o que ele tem para fazer na sala de aula? Dormir, conversar, né? Então, a criança, eles muitas vezes eles se identificam com isso, tá? E aí, em seguida, ele até fala que até o próprio nome dele ele fala errado isso de novo, né? Para trazer para esses pais e para a própria criança que se ele teve uma dificuldade na fala anterior ou ainda tem, né? Porque as crianças elas podem ainda ter essa troca na fala, mostrar que isso realmente acontece e que isso também faz parte do quadro que ela está apresentando ali de dislexia, tá? Então as trocas na fala que eu digo, por exemplo, é igual aqui ele chama Bernardo. E aí ele vai falar que ele chama Pernardo, né? Então essa criança que troca os sons da fala, então, por exemplo, ao invés de falar bola, ele vai falar pola, né? Então a criança ela tem essas trocas aí na fala. E aí isso também vai estar descrito aqui no livro, onde ele vai contar para os amigos, né, que ele também fala aí de uma forma errada, tá? Essa história, ela pode ser contada para criança, mas como eu falei para vocês, também pode ser contada um dia pelo professor na sala de aula, até para explicar para as crianças mesmo que podem ter crianças que têm essa alteração e que nós devemos entender, né, compreender o porquê que essa alteração vai acontecer. Então é por isso que ele é um livro bem ilustrado, né, bem grande para poder mostrar para as crianças, né, e para elas participarem aí da história. Então, nesse meio, o Lidinho vai aparecer para o Bernardo como uma forma, né, de auxílio aí. Então, ele vai aparecer para essa criança e vai dizer para ele que ele é o amigo da criança com dislexia e que tem muitas outras crianças que também têm essa dificuldade, né, que ele não está sozinho nessa questão. E aí ele vai começar a contar aí para o Bernardo. Tá sem som. Tá sem som. Bianca, você tem que aí acionar seu microfone. Gente, que parte que cortou? Foi agora? Sim, foi Não, agora, professora. foi agora, Quando mas tu entrou na tela do cérebro. O mas foi um cérebro? pouquinho antes, é. Isso. Ah, tá. Não, que susto. Achei que tinha sido antes. Já ia falar, não, vocês perderam tudo. Tá, agora vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ah, então tá bom. Então vou voltar aqui do cérebro. Nossa, que ligada, viu, gente? Avisem mesmo quando cortar o som, porque eu não consigo ver vocês, então vocês me avisem mesmo, tá? Muito obrigada. Vamos lá. Voltou a tela para vocês? Voltou. Voltou. Ótimo, muito Sim. obrigada. Sim, sim. Perfeito. Bom, então vamos lá. Então, esse cérebro aqui que eu estava mostrando para vocês, eu tenho ele no livro, e aí eu até coloquei ao final do livro também, para quem quiser tirar cópia, né? Para quem quiser trabalhar com esse cérebro em outras atividades também, que trabalha ou em sala de aula ou em clínica, para explicar alguma questão dessa questão neurológica que a gente está sempre falando, mas às vezes é algo que é muito abstrato, né? Então, eu gosto bastante de trabalhar com figuras aí, né, com essa questão de desenhos coloridos, para a gente poder explicar de uma forma mais lúdica possível, né? Então, nesse cérebro, ele vai trazer aí as partes cerebrais que vocês devem ter ouvido em algumas palestras, né, aqui do evento, sobre essa questão, principalmente a palavra circuitaria, né? Acho que vocês ouviram bastante, circuitaria neurológica. Então, o que é essa circuitaria? Vamos ver isso desenhadinho aí nesse cérebro para a gente entender um pouquinho melhor. Né? Então, nesse cérebro, eu tenho aí na parte azulzinha o córtex frontal, né? Então, pensando no nosso cérebro, ele se encontra mais ou menos aqui. Então, frontal. O parietal, que é esse em verdinho, que fica mais ou menos aqui. O temporal, que é o laranja, que fica abaixo aqui do parietal. E o occipital, que é aqui atrás, que é esse vermelhinho, tá?
Então, como nós estamos aqui falando dessa parte de dislexia, de leitura, então eu vou falar para vocês um pouco sobre como funciona a leitura, né? O que vai levar a informação para o quê aí no cérebro, pensando nessa circuitaria, e o porquê que a criança vai ter essa dificuldade. Isso está explicando de uma forma clara aqui, bem objetiva no livro, tá? Então, quando nós temos a leitura, então, por exemplo, eu vou usar a palavra pato, tá? Como exemplo. Então, na palavra pato, nós temos ali essa imagem da palavra, as letras. Primeiramente, o nosso córtex occipital, que é esse vermelhinho aqui atrás, ele é responsável pela visão. Então, nós vamos olhar aquela palavra pato e o meu cérebro com o meu córtex occipital vai fazer o quê? Vai relacionar aquela imagem. Ah, então isso aqui que eu estou vendo é uma letra, isso aqui é outro traçado, outra letra. Então, ele vai ver aquela palavra, primeiramente, como uma imagem visual, tá? Em seguida, né? E antes disso, não esquecendo, o frontal, que é o azulzinho, ele vai ser responsável pela atenção. O frontal ele vai estar sempre presente em qualquer atividade que eu for fazer, tá? Leitura, escrita, fala. Então, primeiramente, o frontal, atenção, e aí o occipital vai olhar aquele estímulo. Em seguida, o meu córtex parietal, que é esse verdinho, ele vai dar um significado ortográfico para aquilo que eu estou vendo. Então esse traçado aqui, que o occipital viu, é o P, esse é o A, esse aqui é a letra. Ficou mudo outra vez, Bianca. Tem som novamente. Voltou. Ele tá agora ficando mudo sozinho. Mas ok. Voltou, né? Voltou. Tá, ótimo. Então, o que vai acontecer? Então, o parietal ele vai dar essa informação ortográfica, tá? Então, o P, que é um A, um T e um O. E aí, o meu temporal vai transformar aquela informação ortográfica em um som. Então, esse P tem o som de P, com A vai fazer pá. E aí, o meu parietal verdinho de novo vai fazer o quê? Vai sequencializar. Então é P, A, T, O, vai fazer pato. E aí, lá no meu frontal, eu vou falar a palavra pato, né? Aqui eu tenho as áreas de Broca e de Wernicke, né? Que são responsáveis pela fala e pela compreensão da fala. Então, eu vou ver que é pato, falar pato, e aí com isso eu Gelado é só para mim. já tenho a imagem aí, né, mental do que é um pato. Então, essa circuitaria, né, em termos dessa questão neurológica, ela vai ser occipito-temporoparietal, tá? Isso vai estar a todo momento trabalhando. Então, lembra que eu falei para vocês? São como engrenagens essas partes. Então, né, vai ter um grupo de neurônios ali, vai levando a informação para o outro. Então, o occipital vai levar a informação visual lá para o meu parietal, aqui, lá para o meu parietal. O parietal vai pegar essa informação ortográfica e vai levar a informação lá para o temporal transformar em sons, né, dar sons, dar significado àquelas letras. Ele vai voltar para o parietal de novo para sequencializar esses sons, e aí eu falo pato. Então, é uma circuitaria que vai acontecer. Claro que aqui, eu explicando para vocês e também no livro, ele mostra um passo a passo, mas isso tudo, quero que vocês entendam que está acontecendo de uma única vez. Tanto que quando a gente lê uma palavra, a gente lê em milésimos de segundos. Então, isso acontece muito rápido, tá, no nosso cérebro. Porém, a criança que tem dislexia, lembra que eu citei lá no começo? Ele tem essa dificuldade da migração dos neurônios lá no neurodesenvolvimento. Então, ele pode ser que ele leve a informação de forma errada ou que não leve. Então, pode ser que a criança ela reconheça a letra, né, com o occipital, reconheça aqui, né? Então, isso é um P, isso é um A. Mas na hora que a informação vai lá para o temporal, ao invés de falar pato, ele vai falar bato. Então, o que significa? Ele vai ter uma dificuldade no momento dessa circuitaria, desse caminho que vai fazer no cérebro dela para que ela chegue no produto final, que é a leitura. Então, essa que é a dificuldade de neurodesenvolvimento. Lá no desenvolvimento, ele teve uma alteração e esse cérebro aqui vai falhar em algumas tarefas. Então, esse exemplo que eu dei para vocês é da leitura, mas eu também vou ter falha em outras tarefas. Então, como eu tenho uma dificuldade de circuitaria, então, quando eu estou fazendo uma escrita, eu posso ter uma criança que vai falhar também nesses erros ortográficos, tá? E aí a criança precisa entender isso, né? Para entender que não é preguiça,
que o cérebro ele funciona de uma forma e que tem determinadas tarefas, esse cérebro não vai levar uma informaçãozinha para outra, né? Um setor, então eu uso várias formas de explicar, então como engrenagens, como uma empresa, né? Então o cérebro é uma empresa e cada setor tem que levar a informação para o outro setor para funcionar. Então, a forma mais lúdica aí para a criança entender o que está acontecendo no cérebro dela e por que ela tem essa falha, né? Por isso que é importante a criança fazer a intervenção, por exemplo, porque na intervenção nós ensinamos para a criança modos, né, maneiras de ela fazer com que esse cérebro trabalhe de uma forma que dê conta de realizar essa atividade e minimize esses erros de decodificação, de leitura, de compreensão que a criança possa vir apresentar, ok? E a criança ela vai começar a perceber esses erros dela, fazer essa autocorreção, a tentar fazer atividade, porque a primeira resposta que ela tem é aquela no impulso, é aquela que o cérebro dela vai dar conta. Mas na intervenção ela vai aprendendo a criar esses mecanismos para ela conseguir ter uma resposta semelhante a uma criança que não tem essa alteração, por exemplo, tá? E aí, no livro também, vai contar a importância, primeiramente, da fonoaudióloga, porque, né, eu sou fonoaudióloga, então eu achei importante dizer essa importância, principalmente da fonoeducacional, né? Então, a fono, ela vai fazer avaliação e intervenção na parte de leitura e escrita. A fonoeducacional também pode fazer tutorias e capacitações nas escolas, auxiliando o professor a intervir e ajudando a criança com dislexia, né? Então, a gente sabe que o trabalho da fono ainda é bastante desconhecido nessa área da aprendizagem, infelizmente, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente sempre pensa primeiramente no psicopedagogo, né, no professor, mas também não podemos esquecer da fono, que também atua aí nessa parte de avaliação e intervenção, e que o fono educacional também pode atuar na escola fazendo tutorias, principalmente na questão de modelo de resposta à intervenção, que é o RTI, né, que é um modelo para identificar crianças com sinais de risco para aprendizagem. Então, não esperar essa criança chegar lá no 3º ano para a gente perceber essa dificuldade. Então, já identificar essa dificuldade desde antes, né? Porque quanto antes nós percebemos, antes nós fazemos a intervenção e antes nós confirmamos se essa criança tem ou não uma dislexia. Então, isso também está escrito no livro, essa importância. E além disso, claro, também estamos, né, pontuando a importância da equipe multidisciplinar na avaliação dessa criança e do cuidado. Então, também precisamos da avaliação do neurologista, né, entrando com essas questões neurológicas que nós citamos aqui, a neuropsicóloga, que vai ser responsável em fazer essa avaliação intelectual, cognitiva, atencional dessa criança, porque eu também posso ter uma criança com dislexia que tenha junto com isso uma alteração de atenção, um déficit de atenção, de funções executivas. Então, a neuropsicóloga também precisa entrar nessa avaliação. A psicopedagoga, né, que vai entrar aí com provas operacionais, com provas mais direcionadas também à matemática, que às vezes pode não ter sido feita, e questões também do desenvolvimento de aprendizagem. E o pedagogo também, né? O professor também precisa entrar, porque o professor ele traz informações aí que são cruciais, né? Aí para a gente entender melhor o desenvolvimento da criança. E a criança ela passa a maior parte do tempo na escola, né? Então o professor ele é o principal ali, ele é o papel principal dessa equipe, porque ele que vai trazer informações cruciais e ele também que vai acompanhar essa criança após ela passar por essa avaliação, tá? Claro que nós também não podemos excluir a questão da psicóloga, porque às vezes eu também tenho uma criança que tem alteração emocional, né, que a gente precisa avaliar. A terapia ocupacional também entra muitas vezes, né, principalmente para essa avaliação de coordenação motora fina. Então, a criança que tem dificuldade na pega de lápis, na escrita, então, às vezes, também é importante encaminhar essa criança para uma avaliação específica de terapia ocupacional, para ver principalmente essas questões de alteração de coordenação motora fina, tá? Então, claro que nós vamos encaminhando essa criança de acordo com a dificuldade que ela tiver, né? Isso está descrito no livro, a importância desses profissionais. Mas nós temos uma equipe base que precisa fazer essa avaliação dessa criança, não excluindo também o papel da família, né? Porque a família ela é extremamente importante também para levantar esses problemas, né? Para levar para o profissional esses problemas, por isso estar atento e também entender quais são esses problemas, tá?
colocando aqui no fone, parou, em casa, né? Então, no livro, ele também traz aí essa questão em casa, como eu falei, do papel da família, né? Então, na história, para falar isso sobre a casa, vai mostrar o Lidinho visitando a casa do Bernardo também, para contar para os pais dele o que é que ele tem também, o que é a dislexia, por que que ela está ocorrendo, que é o que eu disse para vocês, que o livro também pode ser utilizado para explicarmos para os pais aquele diagnóstico, por que que aquilo está acontecendo, tá? Então, em casa, nós temos aqui algumas orientações, né, para passar para esses pais, e que essas orientações, elas vêm nos livros, tá? Então, nós temos aí para os pais, então, orientação de conversar com a criança e explicar que entende o seu problema. Então, de novo, vou focar nisso porque é importante. Não dizer que é uma preguiça, que é má vontade. Então, a criança, ela tem que se sentir acolhida, né? Então, é importante conversar, explicar, olha, eu entendo pelo que você está passando, eu entendo a sua dificuldade, vou tentar te ajudar, né? Então, é importante ter essa conversa com a criança para que ela se sinta acolhida e compreendida. E aí, paralelo a isso, também encorajar o seu crescimento, né? Então, a criança, às vezes, ela vai falar, olha, eu não consigo, eu não sei. Então, sempre motivar essa criança. Você consegue sim, você vai dar conta, né? Então, não a gente ser conivente, né? Ser condescendente, a criança falar, não consegue, ai, não consegue mesmo, então vamos fechar, vamos parar de fazer. Não, você tem que encorajar. Não, você consegue sim. Você não quer fazer hoje, mas amanhã a gente vai tentar de novo. Então, sempre trabalhar essa questão da motivação, que é muito importante, tá? Ver o caderno de tarefas junto com a criança. Então, às vezes, tirar 5 minutinhos só para olhar se ela fez aquela tarefa, né? Se ela conseguiu escrever corretamente, o que que o professor passou, né? E ver também o caderno de tarefas, não só para poder ver se a criança fez, mas também se aquela atividade, se você acha que ela está correta para aquela criança, né? Se você acha que está de acordo, se ela vai conseguir fazer. Então, dá uma olhada na tarefa, porque os pais também podem, né, conversar com o professor e falar, olha, essa tarefa ele teve mais dificuldade de fazer. Porque às vezes o professor passa a tarefa, aí se os pais não veem que a criança tem dificuldade, a criança também não avisa o professor que teve a dificuldade, então precisa ter sempre ali uma conversa, né? Então os pais precisam ver se essa tarefa se está adequada para o aluno também, para o filho, e conversar com o professor às vezes, olha, essa tarefa ele teve mais dificuldade, essa ele teve mais facilidade em fazer. Ensinar a criança a revisar o texto, né? Então é importante sempre que ele escrever uma tarefa, ele rever aquela tarefa, não só fazer, fechar o caderno e pronto, acabou. Não, né? A criança ela precisa fazer e revisar aquela atividade, porque às vezes revisando, ele vai encontrar algo que pode estar errado, que ele mesmo vai corrigir, né? Então eles precisam, são crianças que precisam de um tempo maior para fazer atividade e de um cuidado maior, né? De um feedback maior ali no momento de fazer essa atividade. Organizar o material, né? Porque essas crianças com transtornos de aprendizagem, elas tendem a ser um pouquinho mais desorganizados, a ser um pouquinho mais desastrados, né? Com as coisas. Então, eles tendem a perder os materiais. Então, isso também é importante a gente observar. Se é uma criança que é organizada com o seu caderno, com os seus materiais, e sempre organizar, né? Porque quando a gente trabalha num lugar organizado, aquilo motiva mais a gente, não motiva? Quando a gente está com a mesa toda bagunçada, a gente fica perdido. Então, nós que não temos algum tipo de dificuldade também prejudica a gente, e essas crianças também. Eles precisam de um ambiente limpo, eles precisam de materiais de fácil acesso ali para eles, eles precisam ter os lápis, né, os materiais ali à mão, fácil acesso, para que aquilo não seja uma preocupação a mais para eles no momento da aprendizagem. Então, deixa ali na hora que ele está fazendo a tarefa ou a atividade, a única preocupação ser o conteúdo e não os lápis, o material, o caderno. Então, para aquilo facilitar, a gente tem que sempre facilitar. E reservar tempo, né? A gente sabe que é difícil, que os pais trabalham, às vezes não tem tempo, mas, igual eu disse, pelo menos 5 minutos para sentar, olhar o caderno dessa criança, né? Ou sentar e ler um livro junto com essa criança, mas é importante reservar tempo para auxiliar essa criança, tá? Isso é o mais importante de tudo. Então, se você não tiver tempo, enquanto está fazendo, está cozinhando, né? Então, ir falando o que você está fazendo junto com a criança, pedir para ela escrever, sempre reservar um tempo para motivar e para fazer alguma atividade a mais ali com aquela criança, tá?
Bom, então esse é o livro, né? Ele vai trazer essas questões aqui para a criança, né? Para o Bernardo. Além do cérebro, vou voltar aqui. Além do cérebro, ó, que eu falei para vocês, ele vem no livro, assim, para recortar. O livro ele também vai trazer um desenho para colorir, né? Porque como é uma história que a gente vai contar para a criança, então você pode contar essa história, pedir para a criança recontar para você. E também vem o desenho para colorir aqui para a criança, né? Então o Lidinho, o Bernardo, o personagem, né? Então é um livro que ele foi feito bem pensado para os pais, para os profissionais e para as crianças. Então se esse livro, por exemplo, o professor contar na sala de aula que tem uma criança que tem a dislexia, então pode dar esse desenho para todas as crianças pintarem, como uma forma de todos participarem ali da vidinha daquela criança que tem essa... Bianca, mostra novamente a capa do livro, por favor. Mostro, peraí. Vou voltar no slide que tem a capa, que eu acho que fica melhor, tá? É uma coleção, não é? Esse aqui não, esse aqui é só esse livro. A coleção é um outro livro que eu vou mostrar. Tá, porque você levantou aí eu Não, tenho, acho que o azulzinho eu vou mostrar depois. O do Lidinho é esse aqui, tá? Esse que eu tá. citei a história, que tem as figuras, é esse aqui, que é as aventuras de Tem Lidinho. na Toy? Tem na Booktoy. É na editora Booktoy que encontra, tá? É esse Obrigada. aqui, das Aventuras de Lidinho. Esse aqui, gente, ele não é uma coleção, ele é somente o livro que vocês adquirem, ele é um livro só, tá? Aí o livro que eu acho que você pode estar falando que é esse da coleção, que eu vou mostrar aqui para vocês também, é esse aqui, né? Então, As Aventuras de Lidinho, ele é um livro mais voltado para as crianças, para os professores, para os pais, para os profissionais, enfim, ele é um livro que tem uma explicação de uma forma mais simples e mais global. Mas nós também temos esse livro aqui, que também é um livro meu e da professora Simone, que é o livro do Compreendendo os Transtornos Específicos de Aprendizagem, é uma coleção, que é o Compreendendo a Dislexia, que é esse aqui, que é o volume 4. Por que o volume 4? Porque essa coleção ela tem 4 volumes. Então, ele tem o volume 1, que é a disgrafia, o volume 2, que é a desortografia, o 3, que é a descalculia, e o 4, que é esse aqui, que é a dislexia. Esse livro, ele já é um pouquinho mais teórico, tá? Então, ele já tem mais essas questões neurológicas, manifestações. Então, esse aqui já é um pouquinho mais voltado para os profissionais, tá? Também para o professor, né, para entender melhor essas questões, até porque ao final do livro, desse daqui compreendendo os transtornos específicos, ele vai ter várias orientações, tá? Sobre as avaliações e provas, sobre manejo em sala de aula, né? Como ter o manejo, como organizar esse aluno em sala de aula. E ele também vai trazer aqui dicas, né, de materiais para trabalhar com as crianças com dislexia. Então, de materiais de avaliação, de intervenção, vai mostrar o passo a passo da avaliação, quais habilidades devem ser avaliadas. Então, esse livro Compreendendo a Dislexia, ele é um pouquinho mais teórico, como eu disse, em relação às aventuras de Lidinho. Então, o ideal, né, seria ter os dois, porque um você entende o que é a dislexia de uma forma mais robusta e as aventuras de Lidinho já seria mais para essa parte depois de chegar num diagnóstico e aí auxiliar os pais, os professores, né? E até as crianças aí da sala de aula dessa criança. Então já seria um pouquinho mais para a criança que já está diagnosticada, né? E também tem esse e-book aqui, acredito que ele foi disponibilizado para vocês, mas se não foi, ele é um e-book gratuito, né, que ele foi desenvolvido por mim, pela Alexandra, que também é fonoaudióloga, e nós temos outros materiais também, que vocês vão encontrar lá no meu Instagram, quem tiver curiosidade, mas esse e-book aqui, ele é gratuito, tá? Então, nós fizemos esse e-book, e nesse e-book aqui, ele tem informações desde a identificação precoce até a intervenção da dislexia. Então, ele está explicando passo a passo daquele modelo que eu falei para vocês, que é o modelo de resposta à intervenção, que é o RTI. Ele está explicando aí, de novo, os critérios diagnósticos da dislexia, né, a questão da eficácia terapêutica, por exemplo. E ele também vai ter algumas estratégias para vocês trabalharem, tá? Então, estratégias que podem ser trabalhadas em sala de aula, na clínica, em casa. Então, ele também tem alguns modelos de estratégias baseadas nas dificuldades que as crianças com a dificuldade de aprendizagem aí vão apresentar, tá bom?
Então, vocês podem baixar também esse e-book, né, e outras atividades também nesse Instagram, ou vocês podem me contatar também no e-mail que eu vou passar para vocês, tá? Mas os 3 livros sobre dislexia que eu tenho desenvolvido são esse e-book, o livro Compreendendo a Dislexia e As Aventuras de Lidinho, que foi o que nós passamos aqui hoje da oficina, tá? Então, eu queria agradecer primeiro, né, a CAPES, né, e deixar aí para vocês novamente o meu Instagram e também o meu e-mail, que é o biasantosfono@hotmail.com. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a utilização desse livro, né, do Lidinho, sobre essas questões de dislexia, vocês podem mandar para mim por e-mail, que eu também estou sempre respondendo, tá? E eu espero que eu tenha auxiliado vocês de alguma forma, que eu tenha contribuído, né? Vocês tiveram, como eu disse, bastante palestras aí, bastante apresentações. Então, eu espero que essa oficina tenha contribuído com vocês na prática de Professora, vocês ou na você vida de pode, alguma por favor, repetir seu e-mail? É biasantosfono@hotmail.com. Tá? E aí vocês podem mandar dúvidas, se quiserem supervisões, enfim, da gente discutir, conversar, vocês podem me mandar, que eu estou sempre respondendo. Quem está aqui na oficina que a gente já se conhece também sabe que eu estou sempre respondendo. E agradecer novamente aí a organização do evento e principalmente vocês que vieram aqui para assistir a minha oficina de hoje, tá? Muito obrigada. Deixa eu abrir aqui para ver vocês. Aqui, ó, o pessoal do Ciesp colocou o link dos e-books aqui para vocês, né, no chat. Ela saiu da sala. Ela vai ter que entrar lá não sei onde é que mandou o código para Tá? Quem tiver aí no chat, então, tem aqui o link dos e-books que vocês vão ter disponíveis, tá? Eu tô vendo que vocês estão agradecendo, eu que agradeço vocês, tá bom? Aqui a Fernanda falou, estou com 4 alunos com dislexia na minha turma. Fernanda, é complicado, né? Então a gente precisa ter esse olhar aí diferenciado, como eu disse para vocês, tá? Então o livro talvez auxilie também aí a você explicar para essas crianças, para as outras crianças da sala, ou que seja essa questão da dislexia. Mas qualquer dúvida você pode me contatar também, tá? E contatar profissionais que trabalhem com isso aí da sua cidade, que eu tenho certeza que tem algum profissional que trabalhe com isso. Que a Lindomar disse,